Olá, vamos dar continuidade então à nossa programação especial hoje, né? Dia de lançamento da Liberta Investimentos. E eu tenho o prazer de estar aqui ao lado de Bo Williams, né? Um trader já há muito tempo, que veio do mercado americano para o mercado brasileiro, inclusive ele é americano, e nós achamos que seria então perfeita a participação dele para falar aqui sobre como investir no mundo, como investir globalmente. Em primeiro lugar, Bo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, né, André? É um evento muito especial. Eu mostro, assim, 2 décadas de qualidade e muito trabalho e muito amor, cuidando bem dos clientes. Então, tudo fruto disso é maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Você muito nos honra aqui com a sua presença. E, basicamente, eu queria iniciar esse painel deixando o Bo contar um pouquinho da história dele, porque é muito interessante e envolve essa ideia de como o conhecimento sobre o mercado pode ter uma aplicação global, né? Então, Bo, conta um pouquinho para nós da sua história, como é que você acabou virando um trader, um investidor. Acho que o pessoal vai gostar muito. Então, eu vim para cá em 1997. Na verdade, a primeira vez que eu visitei o Brasil foi em 93. Naquela época, eu era o diretor de uma empresa de robótica. E a gente tinha alguns clientes aqui, poucos, mas eu vim conhecer o país, eu fiquei apaixonado pelo povo e pela cultura. E isso foi em 93, eu voltei para os Estados Unidos, falei para o meu chefe, se a gente tiver a oportunidade de vir para o Brasil, eu quero ir. Então, em 97, a gente veio para cá e compramos o nosso representante local. Eu comecei a comercializar robôs aqui, robôs industriais. Foi uma época difícil, porque tinha crise da Rússia, crise da Ásia, crise da Argentina, desvalorização do real. Eu não vendi muitos robôs. E aí, mas eu fiquei apaixonado realmente pelo Brasil. Em 2001, eles me chamaram de volta para os Estados Unidos, e eu tinha uma filhinha de 6 meses. A mãe dela falou que não vai para os Estados Unidos, então eu decidi ficar aqui. E meu hobby, que era operar na Bolsa Americana, seria a minha profissão. Então, na época você já operava na Bolsa Americana? Sim, eu comecei a operar na Bolsa Americana em 1995. E naquela época, qualquer coisa que a gente fazia dava dinheiro, porque estava em forte tendência de alta. Bolha.com. Sim, muito, mas qualquer besteira dava dinheiro. Só que eu achava que eu era o gênio de triplicar o meu dinheiro em 18 meses. Na verdade, era a tendência de alta. Algo parecido com o Brasil de 2003 a 2008, mais ou menos. Então, quando meu hobby virou a minha profissão, eu perdi todo esse dinheiro. E mais ainda, porque eu não estava preparado, de ponto de vista psicológico, matemático, não sabia nada sobre gerenciamento de risco ou movimento de preço. Mas eu não aceitei essa derrota. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti realmente que uma séria assim, derrota. Então eu comecei a estudar. E 20 anos depois, estamos aqui no mercado financeiro por causa disso. Que legal. E qual você viu nesse primeiro momento a diferença entre o que você fazia nos Estados Unidos ou o mercado americano para o mercado brasileiro? Ou é muito parecido, enfim? Pode falar um pouquinho para nós dessa experiência de estar num mercado bem maior, depois a gente vai falar mais alguns aspectos sobre isso, mas como é que foi essa experiência de ter operado nos Estados Unidos, ter uma experiência lá, ter uma experiência aqui? Quais foram as principais diferenças que você notou? Eu acho que cultural primeiro, né? Nos Estados Unidos era a cultura, todo mundo tinha ação e todo mundo investia. E, lógico, porque a gente acabou de ter um grande boom tecnológico nos anos 80, a bolsa estourava para cima, depois a gente entrou na questão de internet, comunicação, a bolha continuava, a gente fazia 20 anos direto sem olhar para trás. Né? Mas mesmo antes da internet, já tinha uma cultura de investir, né, do americano? Sim, sim. Estava sofrido nos anos 70.
Inflação. Assim, um stagflation. Né? Mas nos anos 80, quando a gente começou realmente com Ronald Reagan, uma mudança política, a gente estava investindo fortemente no Cold War, e começou a questão do personal computer, e desenvolvimento de software. E isso foi uma onda gigante que trouxe quase todo mundo dentro do mercado financeiro. As empresas ofereciam também uma espécie de, como chama, previdência privada, 401k. E todo mundo botava seu dinheiro na bolsa e todo ano tinham 20%, 30% de retorno. Então, virou cultural mesmo. Só para o nosso espectador entender a diferença, vejam como, né, os americanos já são mais avançados nesse sentido. Lá já existe uma previdência que é de cada um. Né? Então, qual o incentivo que o Estado dá? Se você colocar o dinheiro nessa previdência, você não vai ser cobrado imposto, né? Só lá na frente você vai ser cobrado imposto. Mas enquanto você estiver investindo na previdência, que é a sua conta individual, aí você vai ter esse incentivo, mas você vai ter que montar o seu portfólio. E você vai escolher onde você quer colocar esse dinheiro, não é isso? Sim, e mais do que isso, as próprias empresas, eles apostaram também um valor igual do que você contribuiu. Muitos têm essa política de você coloca $100, a empresa coloca $100. Imagina, então, se tinha um retorno imediato de 100%. Porque se colocava 1.000 e a empresa botava 1.000. Aí se coloca lá, começa a fazer as operações sem cobrar imposto mesmo. Então, realmente é a questão de resultados compostos e resultados incríveis. Então, quando eu vim para o Brasil, a diferença que eu senti era exatamente o tamanho da bolsa. Né? Porque você lembra, 20 anos atrás, você era pioneiro nisso. Aliás, eu estava acostumado com análise técnica como algo respeitado. Quando eu vim para o Brasil, era só análise fundamentalista e quem era grafista levava muito piada, né? Então, acho que essa foi a diferença. A bolsa aqui era bem menor, não tinha tanto liquidez que eu estava acostumado, sem opções mesmo também. Se eu não me engano, em 1998, na Bolsa Brasileira tinha 5.000 CPFs cadastrados para operar. 5.000. Enquanto que nessa época nos Estados Unidos já devia ter dezenas de milhões de pessoas operando. Sim. Então essa é a grande diferença. E eu operava lá, e assim, pela internet. E também não comecei a mexer com a Bolsa Brasileira até estava tarde demais, 2007 e 2008, quando a gente começou a tradar ao vivo. Mas a grande diferença era assim, a cultura brasileira que não entendia desse lado de renda variável. Não tinha como fazer uma previdência privada, não tinha liquidez na bolsa, e as coisas mudaram bastante nos últimos 20 anos. Melhorou muito. Obviamente, quando a gente começou na Clear, quase não tinha liquidez no mini dólar, por exemplo, ou no mini índice. E agora a gente tem muito mais liquidez. E até muito investimento internacional na última década, e as empresas crescendo com normas internacionais de qualidade, etc. Você vê no próprio B3, quando você tem mais agora... níveis de governança, né? Governança. Então, está tentando chegar lá nos níveis internacionais mesmo, né? Nesse aspecto. Bastante qualidade. Mas você hoje opera só no Brasil ou opera nos Estados Unidos também? Eu estou só aqui no Brasil agora, operando junto com a minha esposa. É interessante, né? Porque ela nunca operou. Mas o ano passado, a gente botou grana numa conta aqui na XP e começamos a operar para mostrar que se você tiver disciplina e consistência num mercado bom, dá para ganhar dinheiro, um bom dinheiro. E nos Estados Unidos tem algum investimento, alguma diversificação? Não tenho, mas eu estou doido para voltar para lá. Quem sabe se me ajuda. Colocar um dinheiro assim na Liberta Capital,
nos Estados Unidos e a gente começa a fazer uma coisa por lá. Eu acho que o mercado, para quem é técnico, profissional, ele é muito atraente por questões simplesmente de ser muito grande. A gente procura condições técnicas favoráveis e lá tem tantos papéis entrando nessas condições que a gente pode ter filé todo dia, né? Especialmente para modelos, né? Conheço um pouco do seu modelo, o meu modelo, onde você busca condições ideais. Isso. Né? Então, aqui, eventualmente, com o mercado, apesar de ter crescido a liquidez e tudo mais, ainda é bem menor que o americano e tem um número bem menor de papéis que a gente consegue operar, né? Sim. E esses papéis, muitas vezes, são muito correlacionados. Às vezes, tem momentos que podem passar dias sem ter um enquadramento, né, ideal. Especialmente se você não for um day trader, se você for um swing trader ou um trader mais longo. No mercado americano, como você tem, né, hoje, pelo menos uns 4 mil papéis que você consegue operar, né? Operar, sei lá, que eu estou falando assim, operar pelo menos $1 milhão, tu tem liquidez aí para uns 4 mil papéis para conseguir operar. Você sempre vai ter algum que vai estar naquelas condições, né, ideais. Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo. Né? Uma outra questão super importante, acho que o Bo concorda comigo, é que um dos objetivos da gente montar qualquer carteira de investimentos, sem nem falar da questão de trade, é a resiliência. Né? Você quer ter uma carteira que, independente da situação, você tenha ou um prejuízo menor ou algum ganho. Né? Quando você deixa os seus investimentos só numa moeda, você vai ter uma volatilidade natural maior, especialmente num país como o Brasil, que apesar aí, né, vamos falar assim, aos trancos e barrancos, estamos evoluindo, estamos aos poucos evoluindo, né? Tivemos aí um norte bem importante político dado recentemente, que é reformas, né, que diminuam o tamanho do Estado, que resolvam o problema da Previdência no Brasil. Sim. E agora tem uma série de novas reformas para buscar um Estado mais eficiente, uma sociedade mais eficiente. Né? Por mais que haja esse esforço, você colocar todos os seus ovos numa cesta só, eventualmente a gente tem algum problema e você vai sofrer. Claro que se der tudo certo vai ser muito bom, né? Porque, nem você falou, 2013, 2008 foi paraíso, né? Sim. Valeria muito mais a pena ter tudo no Brasil do que diversificar. Sim. Mas é que o problema é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, eu acho que é uma questão de diversificação para diminuir o nosso risco. Sim. Né? E é um risco, e é uma diversificação natural, porque quando você tem um investimento em dólares, em euros, em yuans, né, outras moedas aí, ienes, né, melhor colocando, yuan ainda não é moeda forte. Quando você tem investimento em moedas fortes, caso venha acontecer alguma crise no Brasil, geralmente o que sobe, né? É o dólar. Com certeza. Então, basicamente, a ideia é você ter essa situação de diversificação. Agora, qual é o seu olhar aí, né, como uma pessoa que veio de outro país, está aqui já há algum tempo, qual é que é o olhar do momento atual do Brasil? Eu acho que eu nunca vi condições melhores para o longo prazo. Certamente eu escutava meus amigos dizer ao longo desses últimos 20 anos, agora é a nossa vez, agora é a nossa vez, agora é a nossa vez. Mas eu acredito realmente, Leandro, que agora é a nossa vez. O nosso, quero dizer que eu sou gringoleiro agora, né? Porque eu tenho filha gringa, sou família brasileira, a filha brasileira também, e tem quase 22 anos aqui. Você se considera brasileiro, então? Eu sou mais brasileiro do que americano. Aliás, a gente tem que trabalhar naquela sua ideia de trazer as coisas boas dos dois países e fazer um exchange, assim, um broker de cultura, de business, assim, da bolsa, etc. Mas eu vejo para várias questões, principalmente se tiver um pouco de tempo, faça esse estudo aqui. A gente está começando agora numa onda demográfica que deu muito certo no passado em vários outros países desenvolvidos. Nos anos 80 no Japão, nos anos 90 até 2008 nos Estados Unidos, na virada do milênio na China e no Brasil até 2040, quando a maioria da população vai ter entre 50 a 55 anos.
Que é o pico do consumo. Isso, exatamente. O pico de consumo é 2040. Outra onda muito forte, juros baixos, juros negativos no mundo inteiro, né? Juros baixos aqui, o mundo está olhando e os bancos centrais estão olhando para o Brasil para baixar os juros, para que o cidadão brasileiro possa ir até o banco e fazer um empréstimo utilizando sua própria casa como garantia e com juros bem mais baixos do que está acostumado. Sim, porque isso é viável quando os juros são baixos. Né? Exatamente. Quando acontece isso, para os próximos 20 e 30 anos, eu imagino a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. O brasileiro vai aprender de colocar sua casa em garantia e pegar dinheiro para outros casos, outros fins. Educação, talvez, investimento na empresa, ou comprar uma outra casa. Qualquer motivo. Aliás, a gente tem que fazer uma espécie de educação em relação disso para fazer escolhas bem feitas, né, responsáveis. Mas, enfim, todo o dinheiro que está travado nos imóveis vai começar a circular na economia. A velocidade de Porque dinheiro... no passado a gente teve decisões erradas, né? Nós tivemos um aumento do excesso, né, até por questões externas, a China comprando tudo que a gente vendia 2, 3 vezes o preço, e isso foi direcionado só para consumo pessoal e não para investimento. Exatamente. Né? Isso como sociedade, não como cada indivíduo. Sim. E isso foi um dos motivos da gente ter perdido a última década. Né? Com certeza. Tem uma maneira responsável para fazer essa operação. Mas eu acho que vai vir. E o brasileiro está acostumado de pagar 11% por mês no cartão de crédito, coisas ridículas. Né? Enquanto nos Estados Unidos a gente faz hipoteca de 30 anos a 3% ao ano. Uhum. Vai vir para o Brasil essa onda. Então, a onda de destravar os imóveis e a onda de demografia. Isso vai causar a economia explodir nos próximos 15, 20 anos. Então, acho que todo mundo tem que se preparar, porque com esse novo governança, se a gente conseguir fazer as mudanças políticas, vai fazer um perfect storm. No bom sentido. Assim, no bom sentido para o Brasil, em vários sentidos. Então, eu acho que agora não podemos perder essa oportunidade, realmente. Não podemos. E como é que você está enxergando, agora fazendo uma pergunta inversa, né? Uhum. Um americano que está aqui há muito tempo, como é que você está enxergando a situação dos Estados Unidos e do resto do mundo? Eu diria que quando eu vou para lá, pode ser simplesmente porque eu estou tantos anos morando aqui. Mas eu não vejo o mesmo país do 20 anos atrás, do ponto de vista cultural, político, atitudes, etc. Eu me preocupo com dívida lá, mas mesmo assim, a gente não pode descontar a criatividade, empreendedorismo, pô, que palavra difícil, né? A gente sempre tem muita oportunidade nos Estados Unidos. Uma coisa que eu aprendi é que nunca podemos apostar contra os Estados Unidos. Eu acho que se ela pode ter um crisezinho daqui a pouco. Aliás, eu acho que 2020 pode ser talvez um pouco de recessão. A gente está mais do que uma década crescendo sem recessão. Se acontecer isso, para mim vai ser mais uma oportunidade maravilhosa para entrar tanto no mercado aqui quanto no mercado lá. E diversificação muito importante. A questão de ter essas condições técnicas maravilhosas sempre aparecendo está muito interessante também. Tem que ter como é que fala a palavra? Eu não me lembro mais a palavra. Quando você tem alguém que te auxilia, que te ajuda. Então, a supervisão. A supervisão quer dizer uma ajuda. Quando a gente vai procurando e operando essas grandes oportunidades lá, é claro que você precisa ter um profissional ao seu lado, né? Para auxiliar na tomada de decisão, mostrar essas oportunidades, etc. Mas eu estou numa fase interessante de tentar voltar um pouco mais para lá e voltar para essas condições técnicas tão bonitas que eu e você procuramos sempre. Exatamente. E como é que você vê essa questão das eleições agora nos Estados Unidos ano que vem? Você acha que pode
pode trazer uma volatilidade para o mercado? Eu acho que sim, porque tem uma turma que não gosta muito do presidente Trump lá. E é um fato que os resultados das eleições são muito ligados à performance da economia, no ano de eleição. Então, se as forças que chamam do Deep State, se eles começam a aprontar para tentar fazer alguma coisa, pisar no freio na economia, ou causar um transtorno, já está travado um tempão lá no Congresso, né, com todas essas brigas políticas, etc. Se alguém de poder muito alto, econômico, assim, um CEO de um banco ou algo parecido, quer fazer um crisezinho lá, eles conseguem. Com toda a exposição que nós temos de derivativos diferentes no mundo inteiro, eu acho que um soluço lá dá para criar. E eu não duvido de nada hoje em dia do estado de política no mundo inteiro, que são todos corruptos, inclusive nos Estados Unidos, talvez o mais ainda, de tentar criar alguma coisa para ele tropeçar, a economia cair um pouco, o povo começar a reclamar. Eles estão tentando fazer isso com o impeachment, né? Mas não está pegando muito o impeachment. Não, acho que não. Não, porque realmente sem motivo, ele não fez nada errado, né? É só um barulho. Agora, se eles criarem uma crise qualquer, e aí começar a bater em cima do tambor aqui, tá vendo? O Trump aqui, no primeiro mandato dele, e tudo foi pro brejo, então... Por enquanto tá ótima a economia, né? Todo mundo com dinheiro no bolso, todo mundo consumindo, todo mundo contente hoje. Sim, sim. Mas minha preocupação é que esse consumo está feito em cima de empréstimos e crédito, em vez de produtividade. Essa é uma preocupação que eu tenho grande em relação a isso. Então, a gente não tem a visão, claro que eles têm. O Federal Reserve, por exemplo, para mim, o maior inimigo do país, dos Estados Unidos. Às vezes o Trump, se ele falar qualquer coisa que eles não gostam mais, podem criar alguma coisa assim negativa nesse sentido. Então, eu estou preocupado com isso. Eu acho que volatilidade vamos ter, simplesmente porque a esquerda não quer perder mais 4 anos para o Donald Trump. Então, eu não sei, eu espero que não, mas eu não tiro a possibilidade de ter um evento assim, drástico lá. Para gerar essa situação. Um ataque terrorista ou uma crise assim, econômico criado por um evento artificial e depois a imprensa esquerdista lá assim, dando medo em todo mundo e dizendo que tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Na verdade, não tem que mudar, não. Eu acho que o Trump está fazendo a coisa certa, que ele está tentando realmente trazer de volta os valores americanos. Os valores americanos, exatamente, que a gente perdeu. Inclusive, uma das coisas que ele fez que ajudou muito essa recuperação econômica, ou essa aceleração econômica, né, porque já vinha em recuperação, foi um corte de impostos significativo. Né? Sim. Então, isso é o espírito americano, menos impostos, mais atividade gerada por iniciativa privada, por iniciativa individual, né? Menos Estado, mais pessoas, mais empresas. Né? Sim, exatamente. E você que viveu um pouco da época da Guerra Fria, você faz alguma comparação com essa disputa que está acontecendo entre Estados Unidos e China? Era diferente naquela época, porque os Estados Unidos não tinha quase nada de dívida, a gente tinha baita produtividade, muitas fábricas e muita produtividade. E, basicamente, a gente gastou até o ritmo que a União Soviética não poderia mais acompanhar. Nós quebramos eles numa guerra realmente fria, mas era uma guerra econômica. Hoje em dia, com toda a dívida que nós temos, é uma situação diferente. Mas China também tem grandes dívidas. Maior ainda. Maior ainda. E eles têm meio assim uma caixa 2 não declarada muito grande também. Que ninguém sabe exatamente qual é. Então é perigosíssimo lá. Mas eu acho que os chineses realmente eles vêm para ficar. Eles vão querer realmente brigar fortemente.
para ser líder do mundo dos próximos 20 anos. Eu não sei se também isso vai causar eventos políticos, econômicos difíceis, até guerras, etc. Aliás, uma coisa que eu fiquei tão decepcionado com o meu próprio país é como os Estados Unidos não param de fazer guerra. Porque quando eu era na Marinha, a gente estava se defendendo da União Soviética. De repente, os Estados Unidos partiu para uma estratégia de ataque em vez de defesa, e só trouxe desgraça para a gente desde então. Né? E guerras meio sem sentido, né? Não, sem sentido. Como essa do Iraque. Eu acho que inclusive gerou gastos gigantescos desnecessários. Não, com certeza. A gente não ganhou nada de ponto de vista político, econômico. Aliás, só gastamos dinheiro. Era mais para alimentar aquele que o Eisenhower dava cuidado, né? Complexo industrial militar. Exatamente. Então é complicado. Tem gente ruim lá mandando nos Estados Unidos. Então você concorda comigo que essa disputa, né, esse conflito entre Estados Unidos e China, não é uma coisa que vai se resolver com um acordinho que nem esse agora? Não. É uma coisa de longo prazo. Uma coisa de longo prazo. Inclusive dizem que, do ponto de vista da China, é uma estratégia que eles colocaram nos anos 90. Então, olhando para o longo prazo, de crescimento deles e a degradação da cultura americana e a economia americana também. Que isso é uma coisa de longo prazo, que ainda está em execução e tem mais uns 20 anos para chegar no fim. Inclusive eu acredito que essa extrema polarização política nos Estados Unidos é algo um pouco produzido por forças externas. Sim. Porque muitos falaram, né, do tal conluio russo, que os russos teriam ajudado o Trump, mas a própria investigação que teve lá no Facebook mostrou que os russos são muito próximos dos chineses, né, a gente sabe, e os chineses também investem muito em espionagem, né, em ataques cibernéticos, ataques de outra forma, ataques culturais até eu diria, que esses anúncios eles eram dos dois lados. Por exemplo, tinha um evento que eles divulgavam de qualquer causa negra, né, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, divulgavam um evento contrário a esse no mesmo lugar, para criar conflito. Sim. Então eu acho que tem um pouco aí dessa busca por um conflito maior para denegrir realmente as instituições americanas e ficar mais fácil esse movimento de tomar conta, né? É uma estratégia clássica. Causa vamos fazer todo mundo brigar internamente, né? Fazer uma manobra assim, quando eles acordam já é tarde demais, né? Eu vejo isso. Agora, numa situação dessas que a gente está vendo de conflito e de dificuldade para ver, né? A gente já está há muito tempo em expansão, 11 anos já de expansão, talvez um final de ciclo, e você mesmo colocou a possibilidade de alguma correção, e eu acho que, pelo menos, se tiver alguma correção lá, alguma correção também vai ter aqui, porque né, o Brasil ainda é muito dependente do exterior. Sim. Qual você acha que é a melhor estratégia para o cara que está nos vendo aí em casa, para se proteger disso, até aproveitar desse momento? Qual é que seria aí a dica para o investidor ou para o trader que está em casa? Então, a gente não briga contra a tendência, os bolsos estão subindo tanto aqui quanto lá, mas eu vejo que estamos pisando no freio. E quando você chega numa situação onde é prudente tirar o pé um pouco do acelerador e gerenciar um pouquinho mais o risco, sendo que, meu ver, nós temos 20 anos para frente para crescer, é bom quando você começa com mais capital, entrar no lugar correto com mais capital. Então, eu acho que agora não é a hora de a gente pensar em ganhar uma baita grana na renda variável. Isso já passou no início de 2016 até agora, né? Nós estamos 110 mil pontos. Qualquer realização, porém, para 90 mil, 80 mil, é um baita de uma oportunidade de entrar de novo depois de uma crise de 2020 e ficar segurando por 20 anos. Então, eu, por exemplo, tenho 1/3 do meu capital agora na Bolsa. 2/3 está em cash, esperando essa mudança. Então, pode ficar em cash para 6 meses, ou 9 meses, ou 1 ano. Mas quando a gente tem esse próximo pullback, próxima realização... Cash que você diz alguma coisa tipo DI. Isso, exatamente. É para depois voltar all in.
né, no bolso brasileiro. Então você não está buscando por oportunidade de venda, porque a tendência de alta, Sim. mas como o mercado já andou bastante, a gente não pode esquecer que foi dos 38 mil pontos para 100 e poucos mil pontos, Sim. É bom, né, não ficar tão exposto e talvez esperar aí algumas correções intermediárias para novas entradas. E considerando que todo mundo, no mundo inteiro, está falando sobre recessão 2020, e recessão pode durar 3 meses ou 6 meses, mas é real essa possibilidade. Algum momento vai ter que corrigir, né? Sim. Isso a gente tem certeza, a gente não sabe exatamente quando. Sim, exatamente. Então eu acho que é para ser conservador, não é para entrar com tudo agora, e no próximo pullback que a gente vai ter, eu vou entrar de novo, all in. Entendi. Muito obrigado, Bo. Foi ótima a nossa conversa. Espero que a gente tenha mais oportunidades para falar, né? Sempre muito agradável falar com você. E vamos seguir adiante aí com a nossa apresentação. Obrigado. Leandro, parabéns pelo evento. O novo escritório está lindo. O crescimento dos últimos 20 anos só está começando. Vocês estão pegando uma baita de uma onda 3. E isso é por qualidade de cuidar muito bem do seu cliente. Então, estão de parabéns, cara. Obrigado, Bo.